professor de Física e Matemática. Bom, estamos aqui em Indaiatuba, tá? Na região de Campinas, no interior de São Paulo, fazendo uma aula experimental e gravando uma aula destinada aos alunos das ETECs, né? De Taboão da Serra, Embu das Artes e especialmente o pessoal de Paraisópolis, que são meus alunos de matemática do curso ETIM, tá? De desenvolvimento de sistemas, e o pessoal da administração. Essa aula que vocês estão vendo agora é um complemento, uma continuação da aula desses alunos. Está sendo feita aqui no Mundo Enem com uma colaboração assim magnífica, né, do gestor aqui do cursinho, Felipe Faltioni. Bom, então vamos lá começar a nossa aula. É tudo novo aqui, é tablet com um monte de informações. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Terminando essa aula que está sendo desenvolvida ao vivo, essa aula vai ser disponibilizada na plataforma da Microsoft Teams, que é a plataforma padrão das nossas aulas, tá? Essa aula aqui é só para vocês diferenciar uma aula diferenciada, uma aula de forma diferente, com recursos completamente diferentes do que nós temos na nossa trajetória ao longo desse período de pandemia nós temos feito, tá? E vamos começar o seguinte, olha só. Quando nós temos triângulos, nós estamos trabalhando hoje, a nossa aula se baseia em senos e cossenos. Hoje o objetivo da nossa aula são senos, são o teorema do seno e teorema do cosseno de ângulos complementares. E aí no começo da aula nós vamos aprender a aplicar o teorema dos senos, o teorema dos cossenos, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Mas para você que está chegando agora, está assistindo e não está entendendo nada, eu vou dar uma palhinha, uma recordação para você. Vamos imaginar que nós temos aqui um triângulo, ó. Bom, primeiro, esse triângulo que eu desenhei aqui, ele é um triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo aqui, primeira propriedade do triângulo que eu queria chamar a atenção de vocês para falar hoje é o seguinte, que esse triângulo, a soma dos três ângulos aqui, ó, se eu tenho aqui alfa e eu tenho aqui beta, então olha só, alfa mais beta mais esse 90 tem que me dar 180 graus. Então, olha só, essa propriedade nós vamos utilizar muito hoje, tá? Então, esse modelo aqui vai ser usado o tempo todo, tá? Vamos lá. Então, outra propriedade que eu quero chamar a atenção de vocês é essa propriedade aqui, ó. Se eu tenho um triângulo, tá? E esse triângulo aqui, como eu já tinha falado, que eu tenho um triângulo, esse aqui é um ângulo de 90 graus, esse aqui é o alfa e esse aqui é o beta. Bom, vamos lembrar das propriedades que nós temos. Seno, cosseno e tangente são, na verdade, razões, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo assim, ó, o seno de alfa é quem? É o cateto oposto ao ângulo alfa pela hipotenusa do meu triângulo. O que eu tenho com isso? Qual é a grande significância disso? Que o cateto oposto, o valor do cateto oposto dividido pelo valor da hipotenusa que eu tenha, vai me gerar um seno. O cosseno do alfa vai ser o cateto adjacente ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Ou seja, é uma razão. Em matemática, a razão nada mais é do que o quê? Uma divisão, certo? E nós temos quem? A tangente. Se a tangente do alfa vai ser quem? Cateto oposto por cateto adjacente a quem? Ao ângulo alfa. Bom, nós temos algumas propriedades aqui, ó, cateto oposto por cateto adjacente do ângulo alfa. Tá aqui, ó. Vamos lá. Então, olha só. Essas relações trigonométricas nós já estudamos anteriormente em outras aulas e agora nós vamos avançar um pouco mais. Eu preciso lembrar você o seguinte, que quando nós temos esses triângulos, algumas vezes é necessário identificar uma pessoa
um elemento muito usado, que é a hipotenusa. Bom, então olha só, eu tenho uma propriedade que eu preciso chamar a atenção de vocês, e é um triângulo extremamente muito utilizado nas aulas de física, de matemática, né? Em aplicações mais comuns da engenharia, que é o triângulo retângulo, tá? Então nós temos aqui, eu vou fazer um desenho para vocês do triângulo retângulo, né? Então eu tenho aqui, ó, o triângulozinho retângulo que eu fiz, tá? Eu tenho aqui, ó, o meu ângulo reto, isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o meu cateto A, isso aqui é o meu cateto B. Bom, olha só, a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a A ao quadrado mais o B elevado ao quadrado. Esse é o famoso teorema de Pitágoras. Bom, essa parte do teorema de Pitágoras, as aplicações de senos, de cossenos e de tangentes que eu já havia feito antes, elas já são parte do nosso capítulo 12, que já foi feito anteriormente. Bom, o que eu tenho aqui, agora sim, para explicar para vocês, é que esses triângulos, né, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, os ângulos internos, então aqui, ó, esses ângulos, eles não passam, né, a soma deles tem que dar 90 graus. Por quê? Se eu tenho como alfa mais beta mais 90 graus é igual a 180, isso quer dizer que o ângulo alfa mais um ângulo beta dá no máximo 90 graus. Bom, quando eu tenho ângulos de máximo 90 graus, eu tenho uma tabela, que são a tabela dos ângulos, certo? Eu tenho ângulos notáveis, os ângulos, né, que são 30, 45 e 60, o tangente, o seno e o cosseno, que nós utilizamos muito, e eu vou pôr a tabela daqui um pouquinho aqui no fundo. Bom, mas e se eu tenho triângulos nos quais os ângulos são maiores do que 180, do que 90, e aí eu preciso fazer o quê? Achar, tá, um ângulo complementar. Então a nossa aula de hoje é o quê? Nós vamos avançar nesse aspecto do triângulo retângulo de alfa e beta iguais a 90. Se alfa mais beta dá 90, são ângulos menores do que 90 graus. Bom, então o que acontece? O que eu tenho aqui, né? Eu vou minimizar isso aqui. E vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu compartilhei aqui, ó, uma tabela, ó. Tá vendo? Eu deixei aqui uma tabela, ela está muito pequenininha aqui, mas é para você entender. Se você procurar uma tabela na internet, ela vai entre 1 e 89 graus. Quer ver, ó? 1 grau está aqui e 89 graus está aqui. É uma tabela que eu peguei na internet de forma aleatória. Bom, e se eu não tenho, se eu só tenho de posse essa tabela aqui, ó, tá vendo? É uma tabela menorzinha. Então ela vai de 1 grau, aqui no cantinho, um pouco mais em cima, tá aparecendo 3 graus aqui, né? Ó, de 1 grau, eu recortei a tabela errado, ó, não. 1 grau, até aqui embaixo, ó, bem no cantinho, aqui comigo, ó, bem no cantinho aqui, ó, 89 graus. Mas, professor, e se o meu triângulo tem um ângulo maior do que esse, o que nós faremos? Então, o objetivo da aula de hoje é esse, certo? Trabalhar com ângulos, obter informações de triângulos, quando esses triângulos não são retângulos, certo? Eles possuem ângulos obtusos, certo? Então, vamos lá, então. Agora começa a nossa aula, que já é o objetivo da aula da turma da ETEC de Paraisópolis, né, de Abdias do Nascimento. Bom, então nós vamos falar sobre os ângulos suplementares. Bom, o que é então o que nós chamamos aqui, ó, ângulos suplementares? O ângulo suplementar é quando eu tenho o quê? Um ângulo alfa mais beta, ó, aqui, ó, eu tenho um ângulo alfa mais beta, vai me dar 180 graus, certo?
Então, quando eu tenho, porque existem os ângulos complementares e os suplementares. Aqui nós estamos trabalhando com os suplementares, tá? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vou ampliar um pouquinho mais para vocês, ó, na tela. Aí, ó. Senos de dois ângulos suplementares. Dá uma olhada aqui, ó. Esse teorema me ajuda muito. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho escrito aqui, ó, seno de 180 menos x é igual ao seno de x, tá? Eu vou deixar um pouquinho maior aqui para você entender isso aqui, ó. Tá bem grandão na tela, olha lá. Então, o que que acontece? Se eu tenho um ângulo maior do que 90 graus e eu preciso achar o seu seno correspondente, eu vou pegar esse valor e vou subtrair de 180. Muito simples. Olha só, eu fiz um exemplinho para vocês, ó. Vamos supor que eu queira saber o seno de 120. Como é que eu calculo o seno de 120? Então, vou fazer assim, ó. O seno de 180 menos 120. Vai ser o quê? O correspondente ao seno de 60 graus. Bom, tudo bem? Agora vamos lá. O seno de 60 graus está marcando aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Os ângulos de 30, 45 e 60 são chamados de ângulos notáveis. Então, esses aqui, ao longo do nosso processo de aprendizagem, né? Esses números vão acabar fazendo parte do nosso dia a dia, então não há motivo daquela palavra decorar. De tanto usar, você vai acabar fazendo uso dele, certo? Então, olha só, se eu tenho um ângulo cujo seno é 120 graus, certo? Eu vou lá, aplico, né, o teorema, e aí o que eu tenho? Um ângulo correspondente. Deu 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Eu posso utilizar esse valor dentro do meu cálculo do meu triângulo, seja ele para calcular um outro ângulo, seja ele para calcular um dos catetos desse triângulo, né? Eu vou utilizar ele é uma ferramenta múltipla. Então, eu não tenho uma aplicação só, tá? Então, eu vou explicar hoje esses dois recursos, e aí, além desses dois recursos, né, que nós vamos utilizar, com base nesses recursos, nós vamos utilizar a lei dos senos, que eu vou explicar mais lá na frente, e a lei dos cossenos também. Bom, então vamos lá. A lei do seno, eu pego o valor que eu tenho, 180 menos o ângulo que eu tenho, eu vou encontrar o seu seno correspondente. Bom, e no caso do cosseno, existem demonstrações para isso aqui, tá, pessoal? É uma aula resumida, não é uma demonstração matemática da lei dos cossenos, da lei dos ângulos suplementares, tá? Então, eu vou dar uma ampliada aqui para vocês, ó, e vou mostrar para vocês, ó. O cosseno é a mesma coisa, só que no caso do cosseno, ó, é negativo, ó, tá frisadinho aqui. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu quero saber só um minutinho, que eu me perdi aqui na tela. Vamos imaginar que eu tenho isso aqui, olha só. Vamos voltar para essa outra tela. Depois essas telas vão ser todas disponibilizadas para vocês, tá? Olha só. Como é que eu calculo, então, o cosseno de 135 graus? 180 menos o 135 vai me dar 45 graus. Só que esse valor vai ser negativo, ó. Cosseno de 135 é a mesma coisa do que o deixa eu apagar um pedacinho. Vai ser igual a mesma coisa que menos o cosseno de 45 graus. Certo? E aí, ó, o que nós fizemos? 45 graus, o cosseno a raiz de 2 sobre 2, só que é negativo. Tá vendo o sinalzinho aqui, ó? Tudo bem?
É menos raiz de 2 sobre 2. Bom, então olha só, nessa primeira etapa, eu expliquei para vocês os cossenos de ângulos suplementares e os senos dos ângulos suplementares. Bom, e agora, o que eu vou fazer com o que nós faremos agora no próxima etapa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês a lei dos senos, ou também conhecida como teorema dos senos. O teorema dos senos, ele me ajuda muito quando eu tenho aqui, olha, eu vou fazer o teorema dos senos me ajuda muito quando eu tenho o quê? Ângulos. Eu possuo muitos ângulos no meu triângulo, mais de um, ou dois, ou três, e aí eu me ajuda. Quer ver? Porque que acontece? Quando eu tenho os ângulos, tá? Independente se eu tenho esses valores, eu aplico o teorema dos senos e acho suas respectivas medidas, tá? Eu vou explicar para vocês fazendo um exemplo aqui, tá? Olha só, vamos lá. O teorema do seno diz o seguinte: A sobre seno A, ó, A sobre seno A, B é igual a B sobre seno B, que é igual a C sobre seno C. Isso aqui me ajuda muito, e aí, olha só, aqui não tem muita conta para fazer. Como eles são proporcionais, olha só o sinal de igual aqui, ó. Eu tenho uma proporcionalidade entre essas frações. Então, o que não acontece? Nós vamos usar muito um conceito básico chamado de regra de 3. Então, eu pego o quê? Pego o B, passo multiplicando o seno do C, esse eu passo multiplicando para lá, e nós vamos encontrar os valores, tá? Então, olha só, esse valor, esses senos, os cossenos e tudo mais, né, na utilização do lei dos senos, me ajuda muito quando eu tenho o quê? Os ângulos, tá? O cosseno me ajuda muito quando eu tenho um ângulo só, mas eu tenho as medidas dos catetos. E aí, dependendo da situação, em alguns casos, às vezes eu posso usar, né, o teorema do seno, a lei dos senos ou a lei dos cossenos, tudo bem, tá bom? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês um desenho aqui, ó. Esse triângulo aqui, que está aqui na minha lateralzinha, olha só. Vocês estão vendo, olha lá, o ângulo B mede 45, o ângulo A mede 105. Primeira coisa que nós vamos descobrir é o ângulo C. Bom, mas o que é o ângulo C? Vamos imaginar que, ó, o ângulo A, somado com o ângulo B e somado com o ângulo C, tem que me dar 180. Certo? Foi a premissa que eu falei há minutos atrás. Bom, então olha lá. Se o A é 105, o B é 45, mais o C é igual a 180. Eu vou fazer passo a passo, porque muita gente tem dificuldade, então não adianta eu falar, você vai ficar lá olhando. Então vamos lá, 105 com 45, 150, mais C é igual a 180 graus. 150 graus, ó pessoal, eu esquecendo aqui da notação de grau. Bom, vamos lá, esse 150 está positivo, olha aqui, ó, ele é positivo desse lado da minha igualdade, lá na ponta, ó. Ele vai passar para o lado de cá, negativo, então vamos lá, o ângulo C vai ser 180 menos 150. Que vai ser 30 graus. Olha só que maravilha. Esse ângulo é 45 graus, é um ângulo notável. Olha só que fácil. Quando eu começo a obter as informações dos meus exercícios, eu tenho que começar a me acalmar, principalmente numa questão de vestibular, porque eu começo a ter informações nas quais eu posso trabalhar. Ó, o ângulo B é 45 graus. 45 graus é um ângulo notável. Eu sei o seno, sei o cosseno e sei a tangente. O ângulo C também é um ângulo notável, 30 graus. E agora esses 105 graus. Bom, o que é que nós faremos então com esses 105 graus? Como nós temos, olha só,
Essa é a grande questão. É isso que eu quero chamar a atenção. Como nós estamos trabalhando aqui com ângulos, nós temos aqui 3 ângulos. O que eu falei anteriormente? O seno, o teorema dos senos, me ajuda muito quando eu tenho ângulos. Então, o que nós faremos com esses 105 graus? Nós vamos aplicar o que eu expliquei anteriormente. Eu vou fazer aqui no cantinho, bem no cantinho aqui, ó. O que eu expliquei para vocês, hein? Que o seno de 180 menos 105 75. E agora, eu não tenho seno de 75 graus. Existem somas de arcos e ângulos para obter esses valores. Mas no onde nós estamos agora, no nível que nós estamos, nós utilizaremos a tabela. Eu tenho a tabela no cantinho lá, que eu já mostrei para vocês, aquela tabelinha azul, e nós vamos pegar os valores correspondentes. Como já foi preparado para diminuir um pouco o tempo da aula, e aí nós conseguimos fazer isso aqui, eu vou utilizar esse modelo aqui, tá? Então, olha só. Eu sempre vou para o lado errado desse negócio aqui. Vamos lá. Então, olha só. Vamos rabiscar agora de um outro lado. Então, ó. Esse 75 que eu tinha feito, isso aqui, gente, é como se eu estivesse apagando a lousa, tá? Testando o giz. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o teorema do seno na prática. O seno, nós temos aqui esse segmento BC, o segmento AC e o segmento AB. Olha aqui. Então, olha só. O teorema dos senos vale sobre o quê? O cateto sobre o ângulo de frente. Então, olha só, aqui não é BC, aqui AC vale 10, ó, eu já tenho, e aqui é AB. Mas qual o ângulo que está em frente a BC? 105. Agora, vamos lá, qual é o ângulo que está em frente ao ângulo de 45 graus? É o AC, só que o AC eu já tenho o valor. E outro ângulo aqui, o ângulo C, se eu projetar aqui uma bissetriz, eu vou encontrar o segmento AB como sendo o oposto. Tá vendo? Olha só. Então, isso aqui eu estou utilizando isso aqui para quê? Para escrever isso aqui, ó. BC sobre o 105, que é o ângulo que está na frente, é igual a AB, que está aqui, ó, AB sobre o seno igual ao seno de 30 sobre 10 sobre o seno de 45. Olha só, bom, já fiz a conversão de 105, o ângulo seno de 75. Consultando a tabela, ó, o seno de 75 dá 0,96, 593. Isso aí eu consultei na tabela que eu tinha mostrado para vocês. Bom, então vamos montar o que nós temos de informação. BC sobre o seno de 105. Já está aqui, ó. AB sobre o seno de 30, que é meio. Consultei na tabela. E 10 sobre o seno de 45, 0,70711. Esse exercício aqui que eu estou fazendo com vocês é um exercício decimal que eu não vou precisar utilizar racionalização de denominadores e tudo mais. É conta utilizando uma calculadora simples, tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho esses valores, eu quero chamar atenção para vocês nesse processo. Porque olha só, a demonstração do livro já me dá esses valores, ó, como resposta.
E muitas vezes o aluno, ao tentar fazer sozinho, ele tem o quê? Dificuldade em encontrar esses valores. Olha, de onde saiu? Né? Então, eu vou fazer uma demonstração de onde saem os valores, mas eu não vou utilizar a calculadora, eu vou deixar esses valores impressos, expressos, e aí com calma depois você faz uso da calculadora. Eu tenho aqui, olha, 3 frações. Eu tenho essa fração, eu tenho essa fração e eu tenho essa fração. Então, o que eu vou fazer? Essa fração está completa. Então, eu faço o quê? AB sobre 10 é igual a AB sobre 0,5. 0,5 é 10 sobre 0,7711. Esse 0,5 que está aqui embaixo do AB, né, que é o denominador de AB, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter o quê? AB vai ser o quê? 0,5 vezes 10, tudo isso sobre 0,7711. 0,5 sobre 10 é 5. Então, 5 dividido por 0,70711 vai me dar 7,07. Cadê você? 7,07. Isso é utilizando uma calculadora ou fazendo a conta manualmente mesmo. Bom, e agora, como é que nós vamos obter, tá? O quem? O BC. Eu não posso, se eu tenho o valor de AB, eu posso fazer esse valor aqui. Mas eu já tenho esse aqui, então eu vou usar o parâmetro de referência. O que nós faremos aqui? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou traçar um comparativo. Eu vou fazer o quê? BC, opa, caneta, BC sobre 0,96593 é igual a 10 sobre 0,70711. Nesse caso, o meu BC vai ser 0,96593 vezes 10 dividido por 0,70711. Vamos fazendo a conta, nós vamos chegar em 13,66, aproximadamente, conta dos decimais. Tá certo? Bom, é uma aula de matemática, então eu não vou aplicar muito o conceito de algarismos significativos. A grande pergunta quando você está dando aula de física é: quantas casas decimais eu dou a minha resposta? Tá? Isso é um conceito chamado de algarismo significativo, mas não é o objetivo da nossa aula. Então, olha só, com base nisso, nós encontramos que BC vale quanto? 13,66. Então, esse segmento vale 13,66. E esse segmento, 7,07. E aqui vale quanto? 30, porque nós já calculamos anteriormente. Então, olha só, nós utilizamos, com base no teorema dos senos e nessa redução que nós fizemos anteriormente, nós obtivemos os 3 ângulos e o valor dos 3 catetos. Mas eu falo para você, por que eu usei essa ferramenta? Por que eu usei lei dos senos? Eu usei lei dos senos porque eu tinha o quê? 2 ângulos. 45, eu tinha 105, eu fiz a conta, obtive o 30, então eu tinha muitos ângulos. Então, o teorema dos senos, eu tenho o quê? Uma relação, uma divisão entre o valor do seno, né, do ângulo oposto. Eu tenho um cateto dividido pelo seno do ângulo oposto, tá bom? Bom, vamos continuar então. Eu vou voltar para a nossa tela. Eu sempre faço assim, viu? Agora, eu vou explicar para vocês, a lei dos cossenos ou o teorema dos cossenos. Bom, o que tem aqui na lei dos senos ou teorema dos cossenos? Olha só.
Se eu tenho aqui o teorema dos cossenos, observe que primeira coisa, no meu triângulo aqui no cantinho, eu tenho esse problema para resolver. Antes de mais nada, eu tenho esse teorema, esse probleminha aqui para resolver. Eu tenho esse triângulo, eu só tenho um ângulo e tenho dois catetos. Então, olha só, se eu tenho um ângulo e tenho dois catetos, isso me ajuda muito, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a lei dos cossenos, ela é, na verdade, praticamente um teorema de Pitágoras. Dá uma olhada, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A. Então, ó, eu vou encontrar valores de catetos, ou seja, eu vou trabalhar com as medidas dos catetos. No teorema dos senos me ajuda quando eu vou trabalhar com os ângulos dos senos. Então, olha só, vezes o cosseno do ângulo A. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse exemplo aqui do lado e vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, o cateto AC, que vale 3. Eu tenho o cateto AB, que vale 2. E aí eu quero saber esse cateto aqui, ó. Como é que eu vou descobrir esse cateto? Né? Então, olha só, eu tenho dois catetos e eu tenho um ângulo. Eu vou aplicar o quê? Teorema dos senos. Só que veja bem, dos cossenos. Só que veja bem, o teorema dos cossenos me ajuda quando se eu tenho esse valor, esse aqui, então, é o meu A, é o valor que está em frente. Tá? Então, vamos lá. Se eu usar isso aqui, eu vou ter o quê? Ó? Deixa eu ampliar isso aqui para mostrar para vocês, ó. Pronto. Aqui, ó. BC ao quadrado é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 3 cosseno de 60. Professor, da onde o senhor tirou tudo isso? Primeiro, um dos lados mede 2, o outro lado mede 3. E o cateto oposto ao ângulo de 60 é o BC. Aqui, ó. Esse é o meu ângulo oposto ao cateto que eu quero encontrar. Olha aqui na figura, ó. É esse cara, ó. BC é o cateto oposto ao ângulo que eu tenho. Então, vamos lá. Vamos fazer passo a passo aqui. Eu tenho o quê, ó? Eu tenho BC elevado ao quadrado, vai ser o quê? 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Cosseno de 60 é meio, então eu vou ter menos 12 vezes 0,5. Isso vai me dar quanto? 4. Então eu vou ter que BC ao quadrado, 6, perdão, 4 mais 9 menos 6, que vai me dar 7. Mais BC é igual a raiz de 7. Lembra disso, pessoal? Eu vou fazer aqui, ó, um rascunho para vocês. Se BC elevado ao quadrado é 7, eu vou aplicar raiz dos dois lados da minha equação. Corto, BC é igual a raiz de 7. Raiz de 7 nós não conhecemos um valor, a não ser que seja utilizando uma calculadora ou logaritmos. Então vamos deixar como raiz de 7. Bom, então olha só. O que eu fiz com esse exercício? Né? O que eu fiz aqui até agora? Eu descobri esse valor aqui. Esse valor agora vale raiz de 7. Olha só. Eu tenho agora os 3 catetos. Um vale 2, um vale 3 e esse aqui, ó, vale raiz de 7. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. Agora, vamos achar aqui o ângulo oposto, né? Vamos lá. O que eu tenho aqui, ó?
Eu tenho o seno de 60 e vamos achar o outro correspondente, ó. Seno de 60 sobre 7, o seno de B sobre 3. E olha o que nós vamos fazer. Queremos achar o seno do B. Nós vamos passar o 3 para lá. Ó. E aí eu tenho 3 raiz de 3 sobre 2 raiz de 7. Nós não vamos utilizar a racionalização de denominadores aqui. Então nós vamos obter o resultado que é 0,98. Isso utilizando a lei dos senos. Mas eu posso usar o que, professor? A lei dos cossenos. Olha lá. Eu usei a lei dos cossenos para achar o ângulo B. Ó. Esse ângulo aqui, ó. Fazendo as contas, o cosseno do ângulo B deu esse valor aqui, ó. O cosseno dá isso, olhando o valor, deu 0,19. Tá certo? Olha só, o seno do B deu 0,98. Agora lá, o cosseno do B deu 0,19. Então, olha só, eu tenho dois valores. Eu tenho o seno do B, que eu utilizei o teorema dos cossenos. Eu tenho o cosseno do B, que eu utilizei a lei dos cossenos. Se nós voltarmos naquela tabela que eu tinha anteriormente mostrado para vocês, nós vamos encontrar que B vale 79 graus. Olha aqui, quer ver? Eu tenho aqui B vale 79 graus. Ó. O cosseno deu esse valor e o seno desse valor. Como é que eu sei agora? Bom, com base no valor do cosseno e do seno, eu vou procurar aonde? Nessa tabela aqui, ó. E deu aqui, ó, 79 graus, que está aqui. Tá certo, pessoal? Bom, eu deixei aqui para vocês os ângulos notáveis, né? Na forma de racionais. Se a gente pudesse utilizar também, vai ter uma aula própria para isso, para usar os senos, cossenos, tangente, fazer toda essa conta utilizando os ângulos notáveis. Bom, a aula de hoje, na verdade, ela foi mais destinada a mostrar para você as ferramentas, tá? Então, qual ferramenta nós temos até agora, né? Eu posso achar o seno e o cosseno de um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, tá bom? Quando nós estivermos em círculo trigonométrico, eu vou explicar, ajudar vocês a achar valores que estão entre maiores do que 180 e menores do que 360, que é chamado de redução ao primeiro quadrante. Mas isso é mais lá na frente. Então, olha só, na aula de hoje, nós utilizamos essa ferramenta para descobrir os senos e os cossenos, e também essa ferramenta foi útil para desenvolver competências e habilidades de qual? De fazer cálculos estimativas, tá? Entre ângulos, tá? Obtusos, utilizando o teorema dos senos e utilizando o teorema dos cossenos. Eu acho que eu me estendi demais na aula de hoje. Para os alunos da ETEC, de Abdias do Nascimento, vai chegar aí para vocês, via Microsoft Teams, essa relaçãozinha de exercícios que estão aqui, ó, para vocês exercitarem, tá? Então, isso aqui vai chegar para vocês, ó, logo, através da plataforma da Microsoft Teams, que é a plataforma oficial das nossas aulas. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu queria agradecer mais uma vez o pessoal do Mundo Enem, ao Felipe Falcione, o pessoal da coordenação, de ter cedido esse espaço, toda uma quantidade de equipamentos que vocês não têm noção aqui, para fazer uma aula diferente para vocês, alunos da ETEC Abdias do Nascimento. Eu gostaria de deixar meus agradecimentos, muito obrigado a todos, tá? E vamos lá, se Deus quiser, até a próxima, uma aula com todos esses recursos aqui. Muito obrigado a todos. Até mais, pessoal.